Igreja, nós somos movidos a conquistas. Acredito que eu falei um pouco disso na quarta-feira, mas tudo aquilo que nós queremos, nós almejamos, é necessário um preço a ser pago para que então aquilo se torne uma realidade. A conquista, conquistar algo que você almejou, muitas vezes é uma meta, é um foco, né, na tua vida, principalmente, né, em começos de ano, quando você traça ali suas metas, o que você vai conquistar, o que vai ser, né, como é que vai ser a sua vida a partir de então, daquele ano que se inicia. Mas o mais interessante também, muito interessante, é quando nós conseguimos e quando nós conquistamos. Porque a conquista, ela traz muita alegria, ela traz, né, uma satisfação indescritível. Cada um tem aqui as suas particularidades em relação a conquistas. De repente foi, né, um casamento, né, um bem-sucedido, de repente é entrar numa faculdade, é conseguir um emprego. Cada um tem aqui, né, eu tenho as minhas conquistas também pessoais, né, instrumentos, inglês, vocês sabem muito bem disso. E cada conquista me enche o meu coração, porque eu vejo que, sabe, puxa, valeu a pena o sacrifício, valeu a pena, né, todo o esforço que foi necessário para que aquilo acontecesse. E saber que todo o esforço teve um bom resultado é ótimo. Você saber que você ali, cara, você suou, você chorou, você, né, quebrou os dedos tentando tocar alguma coisa. Não sei, depois no final você olha, o tempo passou e você fala, caramba, não sei quem aqui já começou a aprender a tocar violão. Quem aqui toca violão? Levanta a mão. Quem já tentou tocar violão? Levanta a mão. Você já viu que no começo você vai tocar violão, parece que você fala assim, cara, como é que as pessoas conseguem tocar violão? Parece que seu dedo vai pegar fogo. Você começa ali, no começo é legal, você aperta que nem um masoquista. Aí depois, com o tempo, seu dedo fica todo dolorido, você não consegue nem mais colocar os dedos nas cordas. Mas depois, com o tempo, vai calejando e aquele calo, né, ele até ajuda para dedilhar, para você fazer as suas notas. Mas é um esforço, é uma dor que é necessário ali naquele começo. E você, depois de um tempo, saber que você então está tocando, porque lá atrás você não desistiu, você persistiu. E a persistência é maravilhosa, porque você vê os resultados e fala, cara, ainda bem que eu não desisti. E quantas vezes a gente desistiu e fala, cara, por que eu desisti? Não é verdade? Eu vejo algumas coisas na minha vida que eu falo, cara, por que eu fui desistir daquilo? Por que eu não fui até o fim? Né? Quando você ainda é meio imaturo, né? Aquela fase que eu gosto de fazer esportes. Eu fiz, acho que todos os esportes que você falar, eu fiz. Karatê, taekwondo, de tudo. Eu só não fiz balé. Mas, olha, até lambada eu dancei. Imagina o esqueleto dançando lambada. Parei e falei, meu, como é que aceitaram? Coisa horrível. Mas aí você olha e fala, cara, por que eu fui desistir, né, Não, da lambada não, pelo amor de Deus. Ainda bem que eu desisti. Logo viram que eu não tinha futuro. Falaram assim, para. Era uma festinha da escola, tinha que dançar lambada. Falei, vamos lá, não tem ninguém, vou eu. Aí a gente acaba entrando nessas furadas, né? Ainda bem que não tem foto nem filmagem. Glória a Deus por isso. Mas saber que toda a semente que foi lançada, que ela vai ali, está produzindo bons frutos, isso alegra o nosso coração. Não há palavras que expressem a felicidade que nós sentimos quando nós vemos aqui, que nem o Ed deu testemunho, de você investir numa vida, e por mais que você olhe uma vida, né, Ed? Isso aqui é uma vida, e para Deus é importante. E aí você olha para aquela pessoa e fala, cara, olha como ele chegou, e depois você vê o que aconteceu, né? Um testemunho, isso alegra o coração, não tem preço. Não tem preço ouvir o testemunho de cada um aqui, ver como vocês chegaram. Faço gabinete com muitas pessoas e as pessoas falam, cara, me conta a tua história. E tem história que eu caio para trás, falo assim, meu Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, né? Como é que pode? E isso é lindo, porque nós vemos aquelas pessoas que estavam sendo destruídas, mas agora estão cheias da presença do Senhor, por causa de uma palavra que foi pregada, por causa de revelações que vieram da parte do Senhor, tudo isso para a honra e glória dele, amém? Pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, porque você pagou o preço de falar de Jesus, porque um dia você contou o teu testemunho,
Porque um dia você resolveu convidar aquela pessoa para ir para uma igreja, porque talvez você não falasse muito bem, mas aí você vê aquela transformação, e pessoas tiveram suas vidas transformadas porque você pagou o preço de falar, de evangelizar, de discipular. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele foi um homem que plantou muitas sementes em todos os lugares que ele passava. E em muitas cartas às igrejas, se você vê no Novo Testamento, as cartas de Paulo às igrejas, eram cartas com recomendações, mas eram cartas que, também com exortações, mas nós vemos ali, muitas vezes, ele mostrando o seu contentamento com aquilo que estava acontecendo com aquela igreja, com aquilo que estava acontecendo com aquelas pessoas, com os membros, porque muitos deles deram continuidade àquilo que ele tinha plantado. E eu quero falar um pouco da igreja de Tessalônica. Abra comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordamos-nos constantemente na presença do nosso Deus e Pai, do vosso trabalho que resulta da fé operosa, do amor fraternal abnegado e da perseverança que vem de uma convicta esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, que fostes eleitos por Ele, porque o nosso Evangelho, ele não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em nosso benefício quando estávamos convosco. De fato, vos tornastes nossos discípulos e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, recebeste a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Dessa forma, vos tornastes o padrão de fé para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porquanto a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi proclamada na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus tornou-se conhecida em todos os lugares, a ponto de não ser necessário que acrescentemos mais nada a isso, porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira, que certamente virá. Até aí. Olha que carta linda, porque deve ter sido uma grande alegria. Eu falei aqui quarta-feira sobre a igreja de Apocalipse. Eu falei, cara, imagina a galera chegando ali, recebendo aquela carta, numa grande expectativa. Opa, uma carta de João, vamos ler aqui, com certeza é algo muito bom pra gente, e vem ali, mas só pancada. Agora imagina essa igreja aqui, recebendo essa carta, recebendo ali, o apóstolo mandando uma carta para a igreja. Imagina que eles chegaram ali, se reuniram numa assembleia e falaram, olha aqui, chegou uma carta de Paulo, vamos ler. E começaram a ler essa carta, e eu tenho certeza que isso agradou muito o coração daquelas pessoas, por todo elogio de Paulo para aquela igreja. Eles foram muito fiéis, e o que Deus fez naquela igreja foi maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho, porque a igreja de Tessalônica, ela foi fundada 50 anos depois de Cristo, depois que Paulo, e Silas e Timóteo, eles deixaram Filipos durante a segunda viagem missionária. Em Atos capítulo 17, relata como é que foi a saída para essa cidade, onde Paulo ele não pôde ficar muito tempo ali, porque a perseguição era implacável. Ele começou a pregar e começou a falar de Jesus, e rapidamente fizeram com que ele saísse dali para que ele não morresse, porque queriam matá-lo. Então ele pregou somente 3 sábados. Ele ficou ali, cara, 3 semanas levando uma palavra, 3 semanas pregando o evangelho, 3 sábados consecutivos numa sinagoga. Depois ele ficou um curto período de tempo na casa de Jasão. Mas logo depois os judeus acharam ele e queriam matá-lo de qualquer forma, porque ele estava conseguindo converter muitas pessoas com o evangelho. E por esse motivo, por segurança, ele resolveu então ir embora. Ele partiu dali, apesar daquela igreja ser muito nova, apesar de um núcleo estar começando, como nós estamos começando ali na Ilha do Governador. Agora, Paulo ele sai ali de Tessalônica, com certeza com um coração, cara, partido, Puxa, estou deixando os bebês espirituais. O que são 3 semanas de discipulado? O
que são 3 semanas levando uma palavra, né? Não é verdade? Olha como que são 3 semanas ali, sabe, falando de Jesus Cristo. Então ele sai de Tessalônica em meio a essa grande perseguição, mas preocupados com os novos convertidos daquela cidade. Quem está entendendo, diga amém. Olha a preocupação de Paulo. Será que eles iam permanecer fiéis diante de tanta perseguição? Porque se ele foi perseguido, aquelas pessoas seriam perseguidas. E olha que Paulo era um cara maduro. Paulo era um cara que já estava cascudo, já tinha passado por muita coisa. E ele teve que sair dali. Mas a reação deles quanto à mensagem do Evangelho era motivo de gratidão a Deus. E é o que Paulo escreve, quando ele fala no versículo 5, ele diz assim: porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente por meio de palavras, mas igualmente com poder, no Espírito Santo e em plena certeza de fé. Sabeis muito bem como procedemos em vosso benefício quando estávamos convosco. Então aquele pequeno grupo, que uma pequena igreja que estava iniciando, ela suportou a perseguição. Era uma igreja que estava ali começando, mas estava sendo levada e direcionada pelo Espírito Santo, porque a palavra que Paulo levou ali para eles não foi simples palavras, mas foi poder. Foi a presença do Espírito Santo, e aquilo mexeu tanto com as estruturas daquelas pessoas, que eles foram capazes, mesmo sem um pai espiritual como Paulo, né, um grande apóstolo, mesmo sem a presença dele ali, quem estava ali era o próprio Senhor, quem estava ali era o próprio Espírito Santo direcionando. Olha, a parada é a seguinte, é assim agora, vamos lá que nós vamos vencer. Versículo 6, ele diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então em poucos meses, aqueles homens, eles tinham se tornado um exemplo de fé inabalável. Olha que interessante, porque são pouquíssimo tempo pregando, para que aquelas pessoas elas se tornem então referência para as outras cidades. É como se nós estivéssemos aqui pregando 3 semanas e depois nós tornássemos referência para as outras cidades que estão perto da gente aqui, para os outros estados que estão aqui perto do Rio de Janeiro. Então, para o resto da Grécia, eles foram conhecidos como alguém que tinha um exemplo de fé inabalável, propagando as boas novas por meio da palavra e do modo de vida. Em pouco tempo, meu irmão, Paulo conseguiu lhes ensinar sobre a natureza de Deus. Conseguiu falar sobre quem era Jesus. Conseguiu falar que ele era o Filho de Deus. Eles entenderam, né, a mensagem da cruz, que ele morreu para resgatá-los do juízo e sobre a sua ressurreição. E aí que vem a pergunta: porque como é que uma igreja, um grupo pequeno de pessoas, se torna referência de fé? Como é que isso... Como é possível? Como é possível eles se tornarem referência de fé para as outras cidades em pouquíssimo tempo de discipulado? Você sabe que tem gente, cara, que você discipula, vai, passa ano, e aquela pessoa sempre dá cabeçada. E aquela pessoa continua errando. Aquela pessoa, cara, é sempre uma fé, né, que ora sim, ora não, ora sim, ora não. Agora, o que fez diferença na vida dessas pessoas? A ponto de Paulo declarar no versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha, vocês estão tão exemplo de fé que eu não preciso falar mais nada. Eu posso escrever aqui só para falar, puxa, parabéns, glória a Deus pela vida de vocês, porque não tem mais nada para acrescentar. Foi o que Paulo estava falando. Mas por que essa igreja era sadia? Primeiro, porque eles tiveram uma conversão verdadeira. A conversão verdadeira, ela traz transformação genuína. É a palavra que é pregada, é aquela pessoa que entende, é a pessoa que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e genuinamente ela é transformada. Não tem barreiras, não tem sombra de dúvidas, porque uma conversão verdadeira, ela acontece pela fé. Você crê ou você não crê. E a transformação naquela igreja foi por isso, porque passaram a ser imitadores do Senhor Jesus e daqueles que foram enviados.
Eles começaram a olhar para os exemplos de Paulo e começaram a olhar para tudo aquilo que Paulo tinha falado, Timóteo e Silas, e eles começaram a seguir aquilo. Eles, cara, queremos ser seus imitadores. E nós temos que analisar isso, porque nós temos que entender a quem nós estamos imitando. Quem são as nossas referências? Quem são aqueles o qual nós olhamos e falamos, cara, quero ser igual? É lógico que todos nós temos defeito aqui, mas nós temos que olhar para Jesus Cristo. Nós temos que olhar para o Senhor. Ele tem que ser a nossa referência. A pessoa que é uma bênção na sua vida, de repente ela é uma referência de fé para você. A pessoa que persevera do teu lado é alguém que é uma referência de perseverança para você. Amém? Você não está idolatrando a pessoa. Uma coisa é idolatrar, uma coisa é você ter ele como uma referência. Então, aquelas pessoas, eles tinham Paulo como referência, tanto que Paulo, né, em certo momento na palavra, ele fala, cara, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele podia falar isso. Então, qual tem sido a nossa referência, em quem nós temos nos espelhado, porque isso vai fazer a diferença. Aqueles homens, a primeira coisa que eles fizeram foi abandonar os ídolos. Eles estavam ali vivendo uma cultura idólatra. E eles entenderam, não tem mais imagem, não precisa mais disso, não precisa mais daquilo. O que nós precisamos? Você não precisa de mais nada, você só tem que buscar a presença de Deus em nome de Jesus e acabou. Você não precisa olhar para uma imagem, é pela fé. E no mesmo instante eles quebram aquilo, então eles abriram mão de tudo por amor a Jesus. E sabe, igreja, o que fez diferença para aquelas pessoas foi a convicção que Paulo tinha, que a palavra o qual ele estava pregando não era meramente alguma espécie de nova filosofia, mas o que ele estava pregando ali, sabe, não era só filosofia contida em expressões verbais, pelo contrário, era um poder vivo. Ele estava falando de um poder vivo. E quando nós temos isso também para nós, entendendo que a palavra de Deus é um poder vivo, não são simplesmente palavras, não são simplesmente histórias, não são simplesmente coisas para você ler antes de dormir para te dar sono, não, isso aqui é poder. É poder. Aqui tem poder. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está na palavra de Deus. Aqui tem poder. Poder para transformar vidas, poder para transformar, restaurar casamentos, poder para restaurar aqueles que eram viciados, para libertar o viciado, para libertar o cativo. Aqui tem poder. E quando eles entenderam isso, porque a palavra foi lançada, eles tinham que acreditar na palavra, eles não tinham que acreditar na figura de Paulo, eles tinham que acreditar naquilo que Paulo estava falando. E o que Paulo estava falando era a palavra de Deus. Porque Paulo sabia o que ele estava falando muito bem, porque ele vivia diariamente na dependência do Espírito Santo. Ele sabia o que ele estava falando ali era transformação. Olha, isso aconteceu comigo, isso vai acontecer com vocês. A minha vida foi transformada, a vida de vocês também será transformada. Sabe quando você conhece alguém, você quer compartilhar o que você está vivendo de algo tão bom. Você fala, cara, não, eu preciso. Você tem que conhecer o Deus que eu conheço, você tem que viver o Deus que eu vivo. E muitas vezes as pessoas não entendem, elas falam, cara, sai daqui, não quero ouvir, ou então elas te rejeitam. Mas é porque, cara, é tão bom que nós vivemos com Deus, que você fala, cara, essa pessoa precisa experimentar isso também. Havia poder de transformação nas palavras que saíam da boca de Paulo. O versículo 5 mais uma vez, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Isso acontece conosco também, meu irmão. Por que você acha que depois de ouvir uma pregação você tem vontade de mudar a sua vida? Por que você acha que depois de você ler a Bíblia você tem vontade de abandonar o pecado? Por que você acha que depois de conversar com alguém, que alguém está falando da palavra de Deus, teu coração arde de uma forma diferente? Por quê? Porque a pessoa é bonita? Porque a pessoa fala bem? Porque o pregador falou bonito? Não. Porque há poder na palavra de Deus. E ela transformou a minha vida, vai transformar a tua também. Hebreus 4:12 fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, ela é viva, ela tem poder, porque o nome de Jesus tem poder. Outro ponto que fez a diferença para essa igreja de Tessalônica foi como a palavra foi recebida.
como estava ali os corações, porque a palavra que é recebida com o coração aberto, uma palavra que é recebida sem resistência, uma palavra que é recebida com sinceridade, ela alcança o objetivo para o qual ela foi pregada. É claro que, como Paulo uma vez mencionou, olha, a igreja eu esqueci o nome agora, mas é uma igreja, ela analisava as palavras de Paulo, e calma aí, deixa eu ver se quem me ajuda? Bereia. A igreja de Bereia, né, bem-aventurados são eles, porque, né, quando eu pregava, eles olhavam, eles analisavam, calma aí, deixa eu ver o que você está falando é verdade, porque também você não vai, né, falar, qualquer besteira o cara falar, eu vou aceitar. Mas aquilo que é a palavra de Deus, e a partir do momento que você analisou, você falou, cara, realmente isso está na palavra de Deus, o que ele está falando é verdade, eu vou abrir o meu coração, a transformação. E nesse momento, e foi dessa maneira como eles receberam a palavra, porque aqueles que se abriram para a palavra de Deus tiveram as suas vidas transformadas. 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 13, veja comigo. O outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouviste, que provém de Deus, acolheste não como simples ensino de homens, mas sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, como é que eles receberam a palavra? Eles receberam não como ensinamento, não como, vamos ampliar o nosso conhecimento. Não, eles falaram assim, cara, ele está falando a verdade. Eu preciso viver a verdade. Eu preciso viver a verdade. O que Paulo está falando é verdade. Eu preciso aplicar essa verdade na minha vida. Não é para ampliar o meu conhecimento. Não é para eu ter como discutir com as outras pessoas em relação a aquilo que eu creio, as minhas filosofias. Não. É a verdade, e a verdade precisa estar no meu coração. E isso transformou a vida daqueles homens. Jesus, ele sendo quem ele era, Deus, Filho de Deus, ele enfrentou as mesmas dificuldades de aceitação da sua palavra. Porque muitas pessoas, elas colocam barreiras e elas dificultam. Certo momento ali em Mateus 11, 21, não precisa abrir, mas ele menciona algumas cidades, ele fala assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída. Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se tinham arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Ele está falando assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque os milagres que aconteceram aí, se tivessem acontecido naquelas outras duas cidades, aquelas outras duas cidades já teriam se arrependido há muito tempo. Ou seja, olha a dureza de coração. Porque por mais que aconteçam milagres, por mais que venha uma palavra dos céus, por mais que venha uma revelação, por mais que Deus levante um profeta e fale contigo, se o seu coração não está aberto, não há transformação. Se você não se abre para aquilo como uma verdade, que não há transformação, nunca vai haver mudança. A mudança só vem quando nós abrimos os nossos corações. A mudança ela só vem quando nós falamos, Deus, tudo bem, transforma a minha vida. Sem barreiras, tira todas as barreiras da minha vida. Como é que nós temos recebido a palavra? Você tem liberdade para aceitar ou não. Nós temos o livre-arbítrio, certo? Mas aqueles que optam em aceitar como uma verdade, têm suas vidas transformadas. Quem teve sua vida transformada aqui com a palavra, levanta a mão. Então dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. Pouquíssimo tempo que Paulo fica ali nessa igreja de Tessalônica, foi tempo suficiente para que a palavra pudesse ser bem aceita, gerando bons frutos. A maturidade cristã, meu irmão, ela não está ligada ao tempo de conversão. Ela não está ligada ao tempo, há quanto tempo você aceitou Jesus na tua vida. Você pode ter 30, 40 anos de convertido, não significa que você é alguém maduro na fé. Porque a maturidade cristã, ela está assim, né? Ela depende da nossa intensidade, na nossa busca e naquilo que nós queremos, como os nossos corações estão diante de tudo aquilo que Deus tem para nos revelar. Então a maturidade cristã, eu percebo muito isso. Pessoas
que se convertem há pouquíssimo tempo, às vezes alcançam uma maturidade espiritual que muito além de pessoas que já estão há muito tempo dentro do Evangelho. Então não é o tempo de Evangelho, não é o tempo de convertido, mas é quanto você está buscando e o quanto você quer da presença de Deus. Até onde você quer chegar, até onde você quer mergulhar. Pois a palavra fala que a níveis, você pode ficar no rasinho, onde as águas batem somente ali no calcanhar. Como você pode entrar, ou então mais um pouco, e as águas ficarem no joelho, pode ficar, as águas ficarem no peito, ou então você pode se mergulhar e nadar na tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, nas revelações do Senhor, nas experiências que Ele tem para ti. Então a maturidade cristã ela vai depender disso. Então como é que nós aceitamos e entendemos a palavra? A palavra é a coisa mais importante para nós. A coisa mais importante para o cristão é a palavra de Deus. É o nosso rumo, é o nosso manual. Você não pode falar, cara, não, eu jejuo, cara, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. E você fala, mas quanto tempo você lê a palavra de Deus? Não, eu só leio a palavra de Deus a cada, sei lá, quando eu lembro. Então não está valendo de nada. Você tem que ler a palavra de Deus. Você tem que conhecer. Você tem que se aprofundar. Você tem que buscar. Você tem que estar ali, cara. Tem que entender, Senhor, qual é o teu objetivo para mim? Porque muitas vezes você espera uma revelação. Deus, levanta o profeta, levanta a tiazinha do coque, levanta um mistério, Senhor. Traz um anjo aqui na minha casa. Aí Deus fala, cara, lê a palavra. Não tem nada contra isso. Eu quero que Deus levante mesmo um profeta, que Deus coloque um anjo na tua casa. Você vai sair correndo de medo. Mas mais importante é... Porque se aparece um anjo para você na sua casa, e ele te falar alguma coisa e você não tem base bíblica, você vai saber se é verdade ou não. Porque a palavra de Deus fala que até o diabo se veste, né, se transfigura de anjo de luz para enganar os escolhidos. Aí você vai ali todo bobão, o anjo apareceu para mim. Só que você não tem base bíblica, não tem nada, aí você fica ali que nem um bobo. Tem gente que se converte em pouquíssimo tempo, está voando. Porque ali quero alimento. Eu quero alimento sólido. Eu quero me aprofundar na palavra de Deus. Igreja, o tempo está passando. O tempo está passando. E à medida que os anos vão passando, há uma necessidade de crescermos também. E se nós não pagarmos um preço de intimidade, nós não passaremos do nível raso. Nós ficaremos sempre naquele nívelzinho, onde uma manifestaçãozinha na presença de Deus tá bom, é suficiente. Não, Deus tem mais. Deus quer mais. Ele tem mais para se manifestar nas nossas vidas. Ele tem mais para se manifestar na minha vida, na sua vida. Se não pagarmos um preço de intimidade, não veremos isso nunca. Nunca. Porque muitos se gabam pelos anos de conversão, mas na verdade estão anos tentando se convencer de que a palavra de Deus é a verdade e precisa ser aplicada. Tem uns 50 anos de conversão, mas há quanto tempo você está tentando se convencer de que você tem que aplicar a palavra de Deus? Então não adiantou nada os seus anos de conversão. A qualidade de vida espiritual, ela está intimamente ligada ao preço que nós estamos dispostos a pagar por ela. E quando Paulo ele fica sabendo do posicionamento daquela igreja, aquilo foi motivo de alegria, motivo de satisfação. Imagina, cara, eu fui ali, talvez eles tenham saído dali sem muita esperança, de que, será que vai sobreviver essa igreja? 3 semanas pregando, será que vai acontecer alguma coisa? Mas ele sai dali com o coração apertado, e depois de um tempo, depois de ouvir todos os relatos, que os caras eram exemplo de fé para todas as cidades vizinhas, eles mesmos já estavam dando tanto testemunho, bom testemunho, que as outras cidades estavam se convertendo e estavam conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Ele pode ter falado assim, cara, eu não acredito, eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei que isso seria acontecer um dia. Imagina a satisfação, o motivo, era um grande motivo de alegria para o apóstolo Paulo, saber que todo esforço teve um bom resultado. Saber que ali, cara, o preço que foi pago teve um bom resultado. Eu quase morri, mas teve um bom resultado. Quase me mataram, mas olha o que está acontecendo ali naquela região. Saber que as sementes que foram lançadas ali caíram em terra boa, estão produzindo bons frutos. Saber que todo esforço teve bom resultado é ótimo. É quando você olha para a sua vida e fala, caramba, glória a Deus, porque olha quem eu era.
E olha o preço que eu estou pagando na presença do Senhor. Olha o preço que eu estou pagando na presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que você pode aqui, cara, listar tudo aquilo que Deus fez na sua vida esses anos. Porque Deus fez na sua vida. Porque Ele realizou na tua vida. Porque Ele derramou algo na tua vida. Eu duvido que nesses anos de caminhada que você tem com o Senhor, Ele não tenha feito uma coisa sobrenatural na tua vida. Eu duvido. Aí você olha e fala, cara, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena. Você irá viver os bons resultados da tua vida se houver esforço em se levar a palavra de Deus a sério. Eu profetizo isso na sua vida. Você vai, em nome de Jesus, viver os bons resultados na tua vida se você se esforçar e levar a palavra de Deus a sério. Você vai tocar naquilo que Deus tem para derramar sobre ti. Porque Ele vai olhar o teu coração e falar, cara, esse sim. Porque a semente que está sendo lançada é num solo fértil. Qual é o solo? Que tipo de solo a semente da palavra de Deus tem encontrado nos nossos corações? Qual o tipo de fruto as sementes da verdade de Cristo estão produzindo nas nossas vidas? Há um texto, Mateus capítulo 25. Vamos ler rapidinho. Versículo 14. Diz assim, a parábola dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, que tinha recebido 1 talento, afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos, aproximou-se do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou, Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Quando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou-lhe, Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Então por isso ao menos devias ter investido o meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Esse texto da parábola dos talentos é interessante porque nós podemos entender naquele momento em que é dado o talento para aqueles homens, 3 homens, como eu quero trazer aqui uma interpretação como uma palavra sendo dada para aquelas pessoas. E o que nós fazemos com a palavra que é entregue para nós. Como nós lidamos com a palavra. Aquele que recebeu a palavra, ele multiplicou por mais 5. Aquele outro que recebeu 2, multiplicou por mais 2. E no final, vai ser isso. Porque o dia que nós morremos, o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos passar por esse tipo de situação, onde Deus vai falar, e os talentos que eu coloquei na tua mão, que nós vamos estar entregando para Ele? E vai ser esse momento, porque é interessante, o versículo 21 fala para aqueles que perseveraram, para aqueles que entenderam, para aqueles que acreditaram, para aqueles que entenderam que era uma verdade, que precisava ser aplicada na vida deles. Eu vou aplicar a verdade, vou aplicar o talento.
porque isso vai gerar vida em mim, vai gerar mais, vai gerar lucro. Ele fala, a resposta desse Senhor a essas pessoas é: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra, participa da alegria do teu Senhor. Momento de alegria. Eu imagino, imagino então a alegria de Deus ao ver que entregar o seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós teve resultado. Você chegar no céu com: olha, Senhor, estou aqui te devolvendo mais talentos, porque o Senhor confiou a mim e eu acreditei. Imagina a alegria de Deus vendo você entrando ali. Imagina a alegria de Deus falando: filho, vem, participa da minha alegria. Vem, filho, vem, participa, você é fiel, participa da minha alegria. Mas aí para aquele outro ali que não se posicionou, para aquele ali que, poxa, não, o que eu vou fazer com esse talento? Eu vou esconder, eu não preciso. O que eu vou fazer? Eu vou ignorar. É uma verdade, mas eu não vou usar, eu não vou aplicar na minha vida. Aí essa pessoa chega ali diante de Deus: onde está o talento? Olha, Senhor, está aqui, aquilo que você me deu, mas espera aí, você não multiplicou, você não fez nada com isso, você não está trazendo juros daquilo que eu confiei nas tuas mãos. E a resposta é: servo mau e negligente. Eu quero deixar uma pergunta: como seremos conhecidos? Pela fidelidade ou pela negligência? Fiel ou negligente? Fiel ou negligente? Feche os seus olhos em nome de Jesus.